Jordan Peterson, o psicólogo que foi entrevistado na Channel 4, canal 4 britânico, numa entrevista que se tornou viral, vai ser o tema deste vídeo. Então, apenas para contextualizar, Jordan Bernard Peterson é um psicólogo clínico canadiano, um crítico cultural, professor de psicologia, a trabalhar a ensinar na Universidade de Toronto e que recentemente foi entrevistado na Channel 4, canal 4 britânico, no que devia ter sido uma entrevista promocional do seu novo livro. Jordan Peterson tem 2 livros, o primeiro é Maps of Meaning, The Architecture of Belief, que eu penso traduzido para português é Mapas do Conhecimento, a Arquitetura da Crença, ou talvez melhor, mais apropriado, a Arquitetura daquilo em que acreditamos. E o segundo livro, o livro que ele estava para promover neste programa, era em inglês 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos, portanto 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Isto devia ter sido uma entrevista absolutamente normal, em que o Jordan Peterson devia ter chegado, apresentado o livro dele, falado sobre as 12 regras para a vida, enfim, passar a destilar de certa forma, de uma forma mais simples e resumida, de uma forma que permitisse promover do que é que ele estava a escrever, sobre o que é que estava a escrever, falar sobre alguns dos pontos do livro, provavelmente falar sobre algumas coisas da atualidade. A entrevistadora era Cathy Newman. A entrevista devia ter corrido de forma normal, o livro devia ter sido promovido, mas a Cathy é uma daquelas entrevistadoras que decidiu que a entrevista não vai correr 50-50, não vai ser num terreno plano, não vai ser sobre a bandeira de então, tens um livro, vamos falar sobre o teu livro. Quando é que o livro sai, sobre o que é que fala, então e acha que podia ter sido, não. A Cathy Newman, ela não estava para brincadeiras. Ela não gostou muito das ideias do livro, não deve ter gostado muito da pessoa do Jordan Peterson, reformulou aquilo tudo de uma forma em que se adaptou mais às crenças dela e à forma de pensar, à forma de estar. E segundo o Jordan Peterson, eu gostei bastante de ver, são 3 ou 4 minutos num vídeo onde ele fala sobre os minutos que antecederam a entrevista, e ele explica que quando chegou ao edifício da Channel 4, foi levado para a zona onde põem a maquiagem nas pessoas e começam a preparar tudo para a entrevista acontecer. E ele dá uma perspectiva sobre o antes e o depois da entrevista começar. E nós já sabemos que quando uma pessoa está relaxada, quando não está a ser entrevistada, existe uma forma mais afável, mais natural de estar, e depois, quando a entrevista começa, existe todo um guião, existe uma forma de estar, existe uma forma de falar, cordialidade, simpatia, por vezes uma ligeira agressividade para tentar descobrir isto ou aquilo. Mas o que ele fala foi que ele teve alguns minutos com ela numa sala onde estava tudo a ser preparado, onde estavam a aplicar maquiagem neles, e ele explica que quando a entrevista começou a ser gravada, ele viu a surgir uma pessoa completamente diferente que não tinha estado na sala ainda, e ele percebeu que a pessoa com quem ele tinha estado a falar não era a mesma pessoa que o estava a entrevistar. E eu achei graça porque ele fala sobre qual das duas pessoas é que seria a verdadeira. Mas pronto, isto já dá a ideia de que a entrevista foi mais do género aqueles filmes antigos aqueles filmes a preto e branco, em que ou é a verdade dele ou é a verdade dela, em que se vê um comboio a descarrilar e é só fumo e tragédia e coisas a voarem pelo ar. Então a entrevista começa e eu diria que no primeiro ou segundo minuto não se consegue perceber exatamente
o tamanho do drama. Durante os primeiros 2 minutos talvez não se consiga perceber o tamanho do drama que a Katie quer colocar na entrevista dela. Mas depois disso não. Depois disso começa-se a perceber, não estamos a falar do livro, a Katie Newman não está a querer falar do livro, a Katie Newman foi com uma agenda, não sei se mental ou se mesmo textual, se ela anotou ponto por ponto o que é que ela discordava, no que é que ela queria atacar, mas o que deu para perceber foi que rapidamente a Katie tinha a agenda mental, tinha os pontos por pontos de coisas que ela ia dar a volta, ela ia mostrar na realidade quem o Jordan Peterson era. É engraçado porque se isto era uma entrevista para promover o livro do Jordan, a forma como ela abordou a entrevista, ela estava a tentar desmontar o livro completo e fazer com que o livro fosse um falhanço de vendas, um completo falhanço de vendas. Porque ela tentou, ponto após ponto, a resposta do Jordan após resposta, ela tentou destruir qualquer coisa que ele dissesse. Ela parecia aqueles miúdos quando às vezes uma criança está a fazer qualquer coisa, por exemplo em Lego, e faz uma coisa bonita, ou pinta um desenho e o desenho ficou engraçado, ou fez qualquer tipo de arte que ficou engraçado, ficou bonito, é possível apreciar, e ela parece aquela criança que vai com a mão e destrói imediatamente. Ela destrói o Lego, destrói a folha com a pintura, e é engraçado ver o Jordan a enviar Legos bonitos na direção dela, coisas sobre as quais ela nunca provavelmente refletiu, e ela limita-se a agarrar no brinquedo, parte o brinquedo, envia para ele e depois diz: então é isto que você está a querer dizer? Porque na entrevista, uma das frases que eu creio que até virou meme é o célebre, o Jordan Peterson fala qualquer coisa, ela ouve, não deixa terminar, se vocês repararem, ela nem sequer muitas vezes deixa o Jordan Peterson terminar as frases, porque ela já tem, ela já reformulou na cabeça dela a mesma frase, mas com um sentido em que vai causar dificuldade ao Jordan Peterson para responder. E com um sentido não só causa dificuldade, mas apoiado naquilo que ela acha que tem interesse para ela. Então é engraçado porque isto são 30 minutos de alguém que está a falar alguma coisa consistente, com background, de alguém que está a falar qualquer coisa que é o trabalho de vida dele. Não estamos a falar de alguém que está a falar ao calhas ou que está com uma conversa social. Não estamos a falar de alguém que está a opinar sobre um tema. Não é alguém que está a dizer: eu acho que esta situação pode acontecer assim. Sim, faz sentido se acontecer assim. E por que não experimentar? Talvez, não sei. Não, nada disso. Estamos a ouvir uma entrevista supostamente promocional para um livro de alguém que sabe exatamente o que está a fazer, porque é a área de trabalho dele, porque é aquilo que sempre fez ao longo da vida ao mais alto nível. E é engraçado ver do outro lado alguém, neste caso a Katie Newman, a trabalhar para o Channel 4, a tentar reformular tudo num tema que ela não domina. Num tema que ela não só não domina, como ela apenas mostra que ela não tem interesse nenhum em perceber do que é que ele está a falar. Ela não tem interesse, vontade, absolutamente nenhuma. Já nem sequer vou dizer que ela não tem interesse sequer em promover o livro. Ela não tem interesse em perceber a base das coisas que ele está a construir nas frases. O único interesse dela ao longo destes maravilhosos 30 minutos com que ela brindou o público, não só na televisão britânica, mundial e especialmente no YouTube, porque há dezenas, talvez milhares de vídeos sobre esta entrevista. A única coisa que ela decidiu fazer foi brindar toda a gente, oferecer 30 minutos em que é quase um manual de como não receber um convidado num programa.
E a partir daqui pode-se reformular, tal como ela fez, também os vários títulos para isto. Pode ser como não receber um convidado num programa, pode ser como não mostrar interesse sobre aquilo que o outro está a dizer, como tentar deitar a outra pessoa abaixo, 12 regras para reformular tudo o que o outro diz com o caos. Enfim, podia-se ficar aqui o resto do dia a inventar títulos, porque a Cathy Newman foi extremamente boa naquilo que ela fez. E eu tenho certeza que ela fez isto porque é o que acontece em muitas entrevistas. A pessoa recebe o entrevistador e normalmente, se não tem um pouco de inteligência social, perde o contacto com a realidade. E quando eu digo se não tem um pouco de inteligência social, eu quero dizer no sentido de todos nós cometemos erros, todas as pessoas cometem erros, mas normalmente a determinada altura, lá atrás na cabeça, vem um pequeno sinal, um sinal extremamente frágil, um sinal quase inaudível, extremamente silencioso, quase invisível, mas que é a linha de salvação para alguém que está a dar tiros no pé, um atrás do outro. E essa linha para a Cathy Newman chegou, que eu acho que foi quando o Jordan Peterson faz um momento diferente na entrevista e explica à Cathy Newman, isto porque a Cathy Newman tinha perguntado ao Jordan Peterson porque é que ele achava que tinha o direito de ofender outras pessoas e porque é que esse direito supera o facto dessas pessoas poderem ser ofendidas. Porquê? Porque é que ele achava que tinha esse direito? E o Jordan retribui a pergunta dizendo: porque em ordem para poder pensar tem que se correr o risco de ser ofendido, tem que se correr o risco de ofender alguém. E depois adianta mais, ele fala sobre o facto de que é isso que ela tem estado a fazer a ele até àquele momento. Em ordem para ela tentar perceber o que é o quê, ela tem estado sempre a cruzar o risco de o ofender. E ele ainda vai mais longe quando diz: e é isso que tem estado a acontecer aqui, isto tem sido extremamente doloroso para mim. E ela responde a seguir: salvo erro, fico contente de te ter colocado nesse ponto. O que revela, enfim, é uma resposta rápida, ela não teve muito tempo para pensar, mas não revela muita inteligência social, porque se uma pessoa vai para ser entrevistada para promover um livro e se a pessoa ao meio da entrevista começa a dizer que a entrevista tem estado a ser extremamente dolorosa, mas que ainda assim ele percebe que ela pode continuar a fazer aquilo porque é a única forma dela tentar perceber o que é o que é que vai na cabeça dela, de tirar dúvidas, de tentar perceber as coisas. Esse foi o momento em que a Cathy de seguida para no tempo. E então parecia quase aqueles momentos em que o vídeo vai para slow motion. E a imagem é uma Cathy Newman parada no programa, olhar para os anjos, olhar para o céu, para o infinito. Só faltava termos música angelical, dispersa, completamente dispersa, no além. Se a entrevista tivesse música angelical, aqueles meia dúzia de segundos ficavam lindos. E eu pessoalmente, eu acho que esse momento foi aquele momento em que o cérebro dela lançou aquele salva-vidas. Olha, tu estás a fazer porcaria, não sei se já reparaste. E não só estás a fazer porcaria nos últimos minutos, como o teu convidado está a ser teu amigo e está a dizer-te que tu, se calhar, já destes demasiados tiros no próprio pé. E agora estou eu a entrar em cena. Eu, o teu cérebro, estou-te a enviar aqui um pequeno sinal. Vê lá se queres sobreviver a isto. Essa meia dúzia de segundos a seguir é imperdível. Eu acho que se vocês não viram ainda a entrevista da Channel 4 entre o Jordan Peterson e a Cathy Newman, eu aconselho a verem porque é um best-seller
é um manual de como não receber um convidado, é um manual de como não entrevistar um convidado sobre o qual e sobre a matéria praticamente não sabe nada, é um manual até sobre o timing certo para deixar de fazer, deixar de dar tiros no pé, que no caso dela era logo no primeiro ou no segundo minuto, mas ela continuou, a arma dela vinha carregada e ela continuou a disparar tiro após tiro, foi até ao fim. foi mutilação, foi um suicídio de palavras, um suicídio da forma de pensar. Agora, falando sobre outra perspectiva, isto é grave? Esta entrevista que a gente viu com o Jordan e a Katy no Channel 4, isto é grave? Eu acho que não. Isto não tem nada de gravidade, absolutamente nada. Grave para mim são os problemas no mundo onde quando a gente vê guerras, quando a gente vê pessoas a sofrerem, crianças a morrerem, isso para mim são verdadeiros problemas. Portanto, esta entrevista para mim não é grave. Esta entrevista pode ser extremamente positiva, esta e outras que vão acontecendo, no sentido de ajudar muitas pessoas a perceberem a diferença entre o que os mídia nos mostram, a mensagem, com a forma como eles transmitem as coisas e o que realmente está a acontecer. Porque muitas vezes temos um entrevistador na televisão a falar com pessoas, a entrevistar ou então a falar sobre temas como se fosse a realidade, como se fosse aquilo que realmente aconteceu, aquilo que é. E estas entrevistas para mim mostram que quando alguém sabe expor o que realmente está a acontecer, percebe-se que a pessoa que dirige o programa não sabe do que está a falar, não conhece o tema, vai lutar até ao fim para a forma como ela pensa ser a forma que está correta, e isso muitas vezes é negativo, porque quando alguém tem um programa onde, vamos dizer, que ganha a todas as entrevistas sobre todos os assuntos, essa pessoa ganha, entre aspas, valor comercial no canal, pode ter mais pessoas a segui-la, mas o público perde porque o tema debatido não é explicado corretamente, ou muitas vezes o que acontece é as pessoas passam a ter uma ideia que não é a ideia própria sobre as coisas que foram faladas. O entrevistador ganha, as pessoas que estão em casa perdem. Agora vou falar sobre os mais recentes desenvolvimentos desta entrevista do Jordan Peterson com a Katy Newman. Portanto, depois da entrevista, imediatamente o vídeo foi publicado, penso que pela própria Channel 4, no site do YouTube deles. E o que aconteceu foi que o vídeo começou a ser visualizado por milhões de pessoas, salvo erro, nos primeiros 3 dias 2 milhões de pessoas viram a entrevista. E como é lógico, quando as pessoas não gostam de qualquer coisa, as pessoas falam. E muitas das pessoas que viram a entrevista no YouTube começaram a comentar, e deixa-me fazer aqui um pequeno parênteses para dizer que eu estive a ver a entrevista há uns dias atrás, e se não estou em erro na altura, o número de comentários já ia em 65 mil. Portanto, há tantos vídeos na internet que não têm sequer 65 mil visualizações. Este só em comentários já ia nas 65 mil. Como é lógico, as pessoas não gostaram da forma de estar da Katy, não gostaram do facto dela, em vez de entrevistar para promover o livro, estar a expor a própria forma de pensar dela e a tentar deitar abaixo o Jordan. E a maior parte das pessoas respondeu isso nos comentários. Portanto, são 65 mil comentários na altura em que eu vi, e provavelmente a maior parte deles, a esmagadora maioria deles, era todos a criticarem a forma de estar da Katy, o facto dela não saber o que é que está a falar, o facto dela estar a tentar reformular cada frase que o Jordan dizia. E claro que no meio desses 65 mil comentários há sempre meia dúzia de trolls que vão mais baixo, provavelmente dizem idiotices que não deviam dizer. E no momento que eu considero extremamente inteligente, não do ponto de vista global, mas do ponto de vista
do canal e da Katie, a Channel 4 tentou dar um último capítulo à entrevista, que foi dizer que estavam a chamar segurança, autoridades, para tentar analisarem o grau de perigo que estava a existir na vida da Katie Newman. Isto porque aparentemente ela estaria a ser vítima de ameaças físicas à integridade física dela. Isto num daqueles momentos em que toda a gente já sabe que na internet há sempre os trolls que se lembram de escrever atrás do monitor as coisas mais aberrantes. E o Channel 4 quase me apetece dizer que aproveitou esses trolls para tentar salvar um pouco o momento da Katie Newman. Katie Newman neste momento é alguém que depois da entrevista, por culpa própria, apetece-me dizer que está na enfermaria, está num serviço de urgência de um hospital mental a receber em tratamento, né? E o Channel 4 tentou reverter um pouco o gráfico, a linha de gráfico que estava a descer em relação à Katie, e estancar um pouco o ferimento causado por ela própria, infligido só por ela. E tentando fazer com que o Jordan Peterson fosse visto como alguém que tem milhares de seguidores e que agora estava a voltar os seguidores dele contra a Katie para pôr em risco a vida dela, que é uma coisa, é mais um daqueles momentos brilhantes de televisão em que eu não preciso provar nada para que uma ideia seja construída, tenha pernas para andar e ganhe vida própria. Bom, vou finalizar este vídeo apenas para dizer que, sem sombra de dúvida, o Jordan Peterson é alguém que merece ser seguido, o trabalho dele merece ser visto, porque ele explica muitas coisas de forma, eu não vou dizer que é fácil de entender, mas muitas vezes as coisas fáceis às vezes têm um processo difícil de interiorização, e o trabalho dele é extremamente interessante. Ele tenta destilar às vezes coisas que são complexas em fórmulas mais fáceis de serem compreendidas. É sem sombra de dúvida alguém que vale a pena seguir, o canal de Twitter dele, o canal de YouTube, e é tudo. Por favor, se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, subscreve, obrigado.